Vamos lá, Rogério. Bom, eu sou um baiano de Itabuna, né? E Itabuna é uma cidade do interior, ali perto de Ilhéus, sul da Bahia. Filho de Rafle e Eponina, meu pai é funcionário do Banco do Brasil. Para quem, vamos dizer, a geração atual não entende o que é ser funcionário do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal na década de 60, na década de 70, na década de 80. Era a profissão mais desejada do brasileiro. Por quê? Porque eram os melhores salários, né? Era um status, você fazia um concurso dificílimo para passar, Estabilidade, uma né? estabilidade, né? Uma instituição muito forte. Meu pai era um funcionário de A meta carreira, de foi vida, né, gerente, Rogério? tanto é que ele falava para mim, pô, você pode estudar, fazer concurso, vai entrar no banco. Era uma relação até dessa de grande oportunidade de você ter sucesso e estabilidade na vida. Minha mãe professora, mas que se dedicou por muito pouco tempo, porque quando casou, decidiu junto com meu pai cuidar dos filhos. Então eu sou o mais novo de três filhos. Então eu tenho a minha irmã Patrícia, que é a mais velha, meu irmão Rafle, que é o do meio, e sou eu o mais novo. Como é que é o nome? Rafle Rafle, é um nome árabe, que é o mesmo nome do meu pai, que é o mesmo nome do meu avô, que é o mesmo nome do meu bisavô. Na Caramba. cultura da Foi levando família, tudo. na cultura da família é o seguinte, e é o mesmo nome do filho do meu irmão. Todo primeiro filho homem do que tem o nome Rafle segue com a tradição de levar o nome Rafle. Caramba, por pouco a Então, gente não tá conversando com o Rafa e Salomão com o aqui. Rafle. O Rafle tá lá em Itabuna, ele ficou, É, ele mora lá e tal. Então, tive uma vida muito bacana, uma família muito estruturada. E eu gosto de dizer isso porque faz uma grande diferença na vida das pessoas. A gente vive num mundo tão complicado, Desigual, tão né? cheio de problema, as pessoas desrespeitando os pais não dando atenção aos filhos, sabe, uma volatilidade que é uma assim, tudo é muito rápido, tudo é muito efêmero, tudo é muito, né? Todo mundo sim. deseja ter tudo E tudo na hora, né? e a gente esquece dessa relação familiar que sem sombra de dúvidas, sem discussão, é a principal base do caráter, né, do perfil do ser humano, de como essa pessoa vai ser. Então, eu venho de uma família muito estruturada, onde eu tive pais e irmãos, assim, que a gente viveu rodeado de amor, de carinho. Tomei pau pra cacete, apanhei, apanhei. O apanhar hoje em dia parece até apanhou. Não, apanhei porque aprontei. Tomei surra. E gente do interior não tinha essa, Mereci, não. né? Meu pai falava uma vez, duas vezes, terceiro o cacete comia, né? E aí, mas que é diferente de se espancar. Apanhava por Espancar, é. educação, tomava lá Sim. uma chinelada, tomava lá uma palmada. Ninguém morre por causa disso, Nunca né? morri, e Ave Maria. O amor, o carinho, o respeito pelos pais sempre existiu, fraterno mesmo, aquela paixão que a gente sabia quando tomava uma palmadinha, porque já era a terceira vez que estava pedindo, por exemplo, para não subir no corredor com os pés ou para chegar no horário. Então, quem não aprende por amor, normalmente vai aprender ali pela dor. Né? E a dor do amor é isso, é uma palmadinha, uma coisa. Mas se a gente falar isso muito hoje, as pessoas vão falar assim, É. pô, não pode, que é isso e Ah, e tal. hoje em dia, É outra geração, não é, adianta a gente falar se é certo ou errado. Era outro momento, outra sim. geração. E reza a lenda que dói mais nos pais do que nos filhos, né? Claro que dói mais nos pais Os terem filhos não filho. acreditam nisso, não. Eu ainda sou filho e não E acredito. dói muito mais nos pais. Depois, quando você vê que, puxa, eu deveria ter chamado a atenção com mais ênfase ou ter feito alguma coisa que a Um pouco pessoa mais firme e se tal. realmente É. se sentisse acuada porque eu deixei fazer tudo, olha o que deu. É. Normalmente é isso. Então, venho de uma família estruturada, sabe, com os pais muito atenciosos, né, que nos deu as melhores oportunidades de estudar nas melhores escolas em Itabuna. Depois eu fui morar em Salvador. Depois de Salvador vim para Vitória. Então, nunca fui de uma família muito rica, mas de uma classe média padrão. Nunca me faltou nada, né? Mas nunca me sobrou também nada. A gente vivia ali no controle orçamentário de uma família de classe média que fazia uma viagem por ano quando dava, entrava num carro do meu pai. Eu lembro muito bem não passar. E aí a gente saía de Itabuna, ia para o Rio, ia para Belo Horizonte, ia para Salvador e tal. Era tudo de carro, impossível viajar de avião naquela época. Era uma vez ou outra a cada 10 anos, quando tinha uma emergência. Fora isso, era de carro mesmo. Mas Uhum. era muito bom e a gente curtia muito. Então, vida do interior é aquela vida que você deixa a criatividade aflorar de forma potente, né? Então,
Eu lembro de casos e mais casos, de eu sair com meus amigos, pegar cavalo de cigano, sair montando cavalo de cigano, cigano correr atrás, né? Ficar entrando em construção para poder brincar dentro de coisas que eu olho hoje e falo, nossa senhora, como é que a gente fazia isso? Mas é vida do interior, sair para jogar bola, saía de manhã, voltava de noite, aquela coisa que o pai só gritava de casa, a gente estava na casa do vizinho, 5 quadras já escutava, e andava de bicicleta para cima e para baixo. De Itabuna eu fui para Salvador, porque meu pai quis dar para a gente a oportunidade de morar na capital, ter mais acesso a estudo, a escolas mais estruturadas. Fui estudar no Marista, em Salvador, que era naquela época a principal escola privada da capital. Então tivemos uma oportunidade muito grande. Eu fiquei 4 anos em Salvador. Em paralelo a tudo isso, eu sempre nadei. O esporte para mim foi uma coisa completamente associada à minha vida. É o meu estilo de vida. Eu até hoje pratico muito esporte. Sou viciado. Desde criança, consigo, sim? Desde criança. Não consigo. Todos os dias eu treino. E treino mais de 2 horas todos os dias. Domingo a domingo. Eu acompanho. Volta e meia eu olho assim, pô, já fez o exercício hoje. Eu falo, caraca, hoje eu tô devendo. Dá aquela porrada. Quem quer arruma tempo, né, Rogério? Mas no meu caso, também. Meus pais sempre fizeram isso. Não, vai fazer o quê? O que você quiser, você escolhe, mas vai fazer. Escolhe o esporte, vai fazer. Não gostou? Faz outro. Então, isso também é uma coisa de você estar ali. Não te obrigaram no esporte específico não, nem nada. Mas nos colocaram numa obrigação de fazer um esporte. E isso até quando você encontra um que você gosta, você vai. E a natação foi o meu esporte de vida. Então, fui para Salvador, nadava, estudava. Em um campeonato que teve em Salvador em 1988, Campeonato Brasileiro, eu conheci o pessoal de Vitória, né? E do antigo Praia Tênis Clube, que fica ali no final da Reta da Penha e tal. E aí, numa conversa, para lá ou para cá, eu fui convidado para vir para Vitória. Então, foi aí que eu sair de Salvador e vim para Vitória. E cheguei em Vitória em 89, né? E aí vim para cá por causa da natação. Continuei estudando. Aqui eu fiz a faculdade, aqui eu me formei. Mas já conhecia aqui, Rogério? Eu já vinha aqui de vez em quando nas férias, porque eu tenho uma mãe que tem uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea da minha mãe, que é a minha segunda mãe, morava aqui em Vitória. O marido dela, que era meu tio Ferreira, era oficial da aeronáutica. E quem lembra de Vitória, ali onde é a antiga entrada do aeroporto, muito antigamente, tinha umas casinhas iguais, que eram as casinhas dos oficiais da Força Aérea. E ela morava ali, que era a base aérea, né, de Vitória. E ele morava na base aérea. E eu vinha passar férias ali. Então, meu sonho era ser piloto de avião. Meu sonho, porque eu vinha para cá, adorava. Subia no muro e pulava dentro do aeroporto. Chegava aviões da Força Aérea, a gente ia lá ver, entrava, via. Maneiro. Então tinha essa relação toda quando estava aqui. Então era sempre muito bom, era sempre muito gostoso vir para Vitória. Por isso e por outros motivos. Eu adoro sorvete e aqui tinha o Iopa, que não existe mais, né? Que virou sorvete Nestlé. Antigamente era sorvete Iopa. E aí só tinha aqui, tinha um furabolo, foguetinho e tal. Pô, aquilo era uma coisa maravilhosa. Caramba, isso para ser um motivo, né, para vir para cá, que massa. Não é que era o motivo, era impulsionou um pouco, eu adorava. Legal. Mas quando eu vim para cá foi por causa da natação, em 89, e daí eu estou até hoje muito feliz. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo, por Vitória, pelas coisas que a gente conseguiu construir aqui, por ajudar o Estado, né, ajudar muita gente a trabalhar. Ter passado por várias empresas, fui ajudado de forma incrível por muitas pessoas me ajudaram, e isso você vai construindo as relações, vai construindo as bases do que muitas vezes as pessoas enxergam agora, um empreendedor, uma história de sucesso, uma empresa de sucesso, mas até chegar aqui tem muita coisa construída, tem muita relação, muita ajuda, muita gente envolvida. Não dá para construir sozinho isso não, né, Rogério? Não existe. Tem como, não existe. É impossível. Não, mas eu consigo. Desculpa, eu não acredito, nunca vi e continuo achando que é impossível. Nós somos seres humanos e, como tal, a gente precisa de se relacionar. Tá aí a pandemia, 1 ano e meio, quase, vamos para 2 anos, de repente,
com essa pandemia, a quantidade de gente que está com problema psicológico e tal, a gente sente a falta de abraçar, de se comunicar, de perto estar com ali, as né? pessoas. Sim. Por quê? Porque é natural do ser humano. E A de gente resolver coisa de jeito simples também, né? Porque hoje em dia tudo tem que ter call. Né? Antigamente Nossa estava ali do Senhora. lado, ô irmão, como é que faz o negócio aqui e tal, te ajudava. Então essa Agora deixa eu proximidade- te ligar rapidinho. Nossa, isso aí acaba também, cara. Mas é um momento, É eu um acho que é uma momento, fase de aprendizado para todo mundo, né? Todo mundo conseguiu rever vários conceitos Sim. e isso fez com que o mundo como um todo modificasse várias coisas, né? A gente mesmo. Agora, uma coisa ficou muito forte, que é a necessidade que a gente tem, continuará tendo a vida toda de se relacionar, de estar próximo das pessoas. Isso é, cara. Tem um outro que gosta de ficar sozinho, de ficar quieto no canto dele, mas em algum momento essa pessoa também vai precisar se relacionar, porque é natural. Tem um outro que é bom ficar longe também, né? Brincadeira. Sempre tem, né? Mas, Rogério, e aí, você fez faculdade de quê quando você chegou aqui? Eu sou jornalista, sou formado em comunicação social. aí. Sou Alguém jornalista, também, ó. isso aí. Boa. Formei em comunicação, mas queria ser médico. Mas, né? É muito doido isso. Eu queria ser tudo, velho. Eu queria ser tudo. Piloto. Eu queria ser piloto de avião. piloto. Eu queria ser médico. Eu queria ser policial federal. Eu queria fazer qualquer coisa assim que fosse agitado, que movimentasse essas coisas. Mas teve Então, eu alguma cheguei- influência dos seus pais, assim? Não, de novo, Nada. meu pai era Tudo você decide, né? era muito focado na profissão dele e nos deu sempre muita liberdade. E eu, desde muito novo, hoje é fácil olhar e entender, eu tenho essa veia empreendedora, esse negócio de ficar, de ser inquieto. Então, eu vendia bala em Itabuna. Eu vendia jaca, cacau, vendia fruta na frente da minha casa. Eu montava parques, né, para a galera ir lá final de semana brincar dentro de casa e cobrava lá, como se fosse hoje, que não é essa moeda, R$1, 50 centavos. A gente teve um videogame, telegame, e o telejogo, que é os primórdios do game, né? Uma coisa que, se vocês digitarem aí para ver, vocês vão falar, não acredito que isso aqui era, só tinham 3 jogos. Era um Acho que eu nunca ouvi falar monobloco nisso. com 3 jogos, pois é. E aí depois veio o Atari, depois veio o Odyssey, aí depois começaram a aparecer esses games e a gente teve um. Então, final de semana, minha mãe ia para o mercado com meu pai, eu fazia um cassino lá em casa. A galera ia falar, e tipo, como é que é? Então tinha esse negócio a fazer. Porque o mercado demorava 5, 6 horas para Caramba. fazer. Antigamente se fazia compras de mês, porque a inflação era muito alta. Quando você ganhava o dinheiro no dia 30, se você ganhasse R$100, ou 100 cruzeiros, ou 100 cruzados, se você ganhasse 100 moedas no dia 30, no dia 1º, essas 100 moedas já valiam 97 moedas. No dia 2, 96 moedas. A inflação era de 100, 200, 300% ao mês. Aí a fila era enorme. Então, assim, todo mundo ganhava o dinheiro, ia para o supermercado e comprava tudo que dava. Comprava 3, 4, 5 carrinhos, né? Para poder manter. Antigamente as casas tinham uns quartos que eram as dispensas grandes. Hoje em dia, cada vez menos, porque a gente compra todo dia quando precisa. Existe uma estabilidade econômica que naquela época era muito distante da realidade. Então, saía para fazer compras e eu aproveitava e fazia uma farra lá em casa, fazia festa e tal. Então, isso sempre teve junto comigo, cara. Depois de Salvador, tinha uma funcionária que trabalhou lá em casa que fazia uns pãezinhos deliciosos. Eu falava, não, faz aí final de semana, saia para vender no prédio, né? E aí ganhava um dinheirinho, pagava lá para ela uma parte. E aí, quando eu vim para Vitória, eu comecei a vender mesmo, que é a minha profissão. Eu sou vendedor, eu não sou empresário, eu sou um vendedor empreendedor. Então, a minha profissão é vendas. E aí... O jornalismo foi aonde que você viu ali que conectou? O jornalismo, eu queria, na realidade, estudar comunicação social. Eu queria estudar a comunicação. Né? Como que a comunicação movimenta as pessoas, como que une, como que você trabalha para poder fazer com que a comunicação esteja cada vez mais fluida, seja mais bem interpretada, entendida. Porque o grande problema de um relacionamento entre duas pessoas, de uma família, de uma comunidade, de uma cidade, de uma nação, é comunicação, é entendimento. Se a gente for falar as religiões, cada um entende e interpreta a Bíblia ou qualquer livro sagrado de um jeito. Brigas ou discussões é falta de comunicação.
Às vezes a pessoa quer debates dizer a mesma acalorados. coisa, né? Vocês estão falando a mesma coisa, mas a comunicação está bloqueada. Então, comunicação é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Porque ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta as pessoas. Sim. Então, eu fiz o jornalismo com o intuito de estudar a comunicação.